Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir o que essa pessoa pensa de verdade, né, sobre vocês ou sobre a situação de vocês, tá? Então, o que tiver saindo de informação aqui sobre os pensamentos atuais dessa pessoa, eu vou estar passando para vocês na leitura, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções. Perdão, a primeira é a coruja e a segunda é a pirâmide azul, tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção. Eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, pessoal da coruja. Vamos lá, vamos ver a verdade dos pensamentos. A verdade dos pensamentos dessa pessoa em relação a vocês ou a situação de vocês. Usei de artifícios para te prender. Tenho atitudes manipuladoras. Brabo, hein? Passou na mão de uma pessoa tóxica. Aí a gente vem aquela discussão, né? Às vezes a pessoa não é uma pessoa ruim, né? Mas de alguma forma, para tentar manter a situação de vocês, ela pode ter tido atitudes tóxicas aqui. Ela mesma está admitindo, tá? Essa pessoa não queria te perder. Aqui tem uma questão de sentimento importante, mas tem também o apego, né? Que não é uma coisa bacana, porque isso não leva a um amor incondicional, né? Não leva a você querer que o outro seja feliz, independente de estar com você, né? Quando você ama muito a pessoa, você quer a felicidade do outro, né? Independente de estar com você, de estar sozinha, de estar numa outra relação, né? Então, esse apego exagerado que faz com que essa pessoa tenha atitudes manipuladoras para te segurar, né? É uma coisa que não é saudável nesse sentido, né? Pode ser até que a pessoa não é uma pessoa ruim, mas assim, neste caso, nessa situação, ela tinha o sentimento e tinha o apego também, né? Não queria perder, não queria que você fosse embora. E ela usou de algumas ações aqui que não foram bacanas, foram tóxicas. Ela mesma diz que foram manipuladoras e foram feitas para te segurar, tá? Então, em muitos momentos, quando você percebeu que estava estranho, ou que aquilo que estava sendo combinado não estava sendo cumprido, ou quando essa pessoa prometia coisas, né, e só protelava, né, de cumprir aquilo que estava sendo prometido. Para algumas pessoas você aguardou bastante essa pessoa, né? Ela pode ter mentido, ocultado intenções, ocultado informações, né, distorcido situações de forma manipuladora, para que você não a deixasse, você continuasse meio que acreditando nela ou investindo na situação de vocês, tá? Então aqui, né, bastante tóxico, independente da pessoa ser uma pessoa bacana ou não, tá?
Quer dizer, ela pode ter realmente errado bastante por estar com medo de você ir embora. Às vezes as atitudes para aprender, que são coisas que estão na moda hoje em dia, né? É tratar o outro mal para ver se o outro gama, né? A gente volta à questão das redes sociais. Cuidado com o que vocês estão assistindo em rede social, né? Porque, assim, o que está se propagando em rede social são relacionamentos extremamente doentes, né? Não são relacionamentos saudáveis. Então, tem pessoas que se dizem coaches de qualquer coisa que seja, né? Você não sabe nem que tipo de formação que tem essa pessoa para estar falando daquele assunto com tanta propriedade, né, para você, falando, por que você não some, né? Some para outra pessoa correr atrás, né? Outra pessoa ficar apaixonada, né? Faz um ciclo inconstante, ciclos inconstantes de bons tratos e maus tratos. Então passa o tempo tratando bem, depois trata mal, que é para a pessoa poder ficar o tempo todo correndo atrás de ser legitimada, de ser valorizada. Esse tipo de coisa está na moda, né? Tratar o outro dessa forma. E isso é extremamente manipulativo, né? Não é saudável. E é um artifício também para aprender, porque é você querer prender o outro, querer fazer com que o outro tenha medo de perder, ou tenha medo de ser abandonado, ou fique apegado de uma forma que não é saudável. Também o objetivo é segurar, tá? Então, às vezes, não foi só a mentira, às vezes foi a conduta, né? A conduta de gerar apego em você, tá? E você pode até ter caído nessa armadilha durante um certo tempo, né? O que mais? Verdade sobre o pensamento dessa pessoa sobre vocês, a situação de vocês. Ó, 2 copas. Aqui, assim, tinha algo de muito bom acontecendo entre vocês, né? Essa pessoa não queria perder, foi o que eu falei. Há sentimento, mas há uma pessoa complicada. Olha como ela é conflituosa. Essa pessoa aqui, gente, ela é assim, ela percebeu que gostava muito de você, ela entrou em pânico aqui, tá? De repente vocês tinham uma situação muito desafiadora, muita coisa tinha que ser ajustada. Ou vocês tinham que lutar para ficar junto ou junta, né? Tinha muita coisa em jogo, de alguma forma, mas havia muito sentimento, tá? O problema dessa pessoa não foi a falta de sentimento. A primeira carta é um 2 de copas. O problema dessa pessoa foi toda uma conduta que ela teve na situação com você para te segurar dentro desses 2 copas. Ela sempre enxergou que você era uma pessoa do bem, que vocês se davam bem, que vocês eram um par perfeito, que era um encontro de almas, tudo aquilo que a gente já sabe do 2 de copas. Mas me parece assim, que uma pessoa muito conflituosa dentro dela, né? Aquela coisa, eu tô amando profundamente. Como é que é isso, né? Eu não sei lidar muito bem com isso. Então ela acaba fazendo um monte de bobagem, cometendo um monte de ações na situação, que ao invés de levar você a ficar cada vez mais apegada a ela, leva você a se afastar, leva você a sumir, leva você, né? Então, uma pessoa que as atitudes dela na situação com você foram atitudes erradas, né? A intenção era de não te perder, mas assim, todas as ações que foram feitas no meio do caminho não foram bacanas, né? Muito provavelmente acabou perdendo, tá? Talvez vocês não quisessem as mesmas coisas, né? Talvez você quisesse um relacionamento sério para agora, essa pessoa não pudesse oferecer. Talvez houvesse distância geográfica. Perdão. Pesou a energia aqui. Depois saiu a carta do mago. Fiquei até mole. Então, assim, podia haver distância geográfica, né? Não, eu tô em vias de me mudar para perto de você. E ó
Olha a embromação, olha a ilusão, né? Então aqui foi uma pessoa que talvez ela tenha dado a entender para você que ela estava fazendo muito mais, lutando muito mais pela situação de vocês do que ela estava realmente, tá? E o intuito disso era de que você continuasse a amando ou investindo nesse amor. Ela não queria perder o seu amor e acabou que não teve as melhores atitudes para te manter. Foi bastante manipuladora, tá? Então é uma pessoa que sabe hoje que muito das ações que levaram a isso desandar, ou levaram você a desgostar, ou levaram você a se afastar, tem responsabilidade dela, né? Ela sabe que foi ela que fez, né? De alguma forma ela agiu, ela sabotou, né? Ela manipulou. E gostando de você. Gente, que pessoa mais... Ai, meu Deus, eu fico bege com essas coisas, né? Uma pessoa que gosta tanto, vê tanto potencial naquilo que está sendo vivido, né? E decide, essa pessoa em algum momento, aqui teve muito desses casos que eu falei que é a toxicidade da atualidade. Essa pessoa em algum momento ela começou a se fechar para o que ela estava sentindo, o Rei de Copas. Já gostava muito de você, já vislumbrava, né? Um relacionamento bacana entre vocês, algo muito bonito, mesmo que tivesse os seus desafios. E em muitos momentos, de forma manipuladora, ela optou por esconder o que sentia. Então, ela, assim, ela não foi totalmente verdadeira, essa pessoa gosta de você muito mais do que ela falou. Muito mais, tá? Principalmente por ter saído 2 de copas aqui. Se a pessoa gosta de você, ela dizer que te amava, multiplica por 3. Ela dizer que gostava de estar com você, multiplica por 3, por 4, tá? Porque aqui tem um fechamento de copas, que é o Rei de Copas, que é uma pessoa, né? Uma personagem que ama muito, porém não consegue falar tanto sobre isso, é muito sensível, porém um pouco mais fechado, né? E isso de forma manipuladora, quer dizer, a pessoa sabia o que estava fazendo, tá? Houve uma opção em algum momento de não oferecer tanto o amor que se sentia, de forma manipuladora. Então aqui havia um jogo, né? Ou essa pessoa estava te testando o quanto que você gostava dela, ou testando o quanto que você corria atrás dela, o quanto que você era apegado à situação que vocês tinham, tá? Ou ela estava testando o quanto que você ia aturar ela te embromar, ou ela de repente se ausentar, ou ela parar de falar para você o quanto que ela gostava, você ficar o tempo todo correndo atrás, meio querendo ser validado e legitimado naquilo, tá? Mas que coisa mais, sabe? Não posso falar a palavra, né? Senão o YouTube apaga o vídeo. Quando eu vejo o vídeo saiu de madrugada. Eu vou te contar. Olha aqui como se fechou. 4 de ouros. Não, peraí, deixa eu me valorizar. É uma pessoa que ainda acha assim que entregar todo o sentimento dela é uma fraqueza, né? Ela falar que ama, ela se mostrar sensível. Aqui tem uma coisa de não querer se mostrar vulnerável, né? Ah, é uma fraqueza eu tá com os 4 pneus arriados, eu não quero demonstrar isso, né? Então eu vou me fechar totalmente, vou pegar todo o meu valor, vou guardar para mim, não vou me permitir, não vou falar tudo que eu sinto, não vou me entregar. Não se permitiu ao 2 de copas, é uma pessoa realmente que ignora as conexões afetivas, né? Porque você achar um 2 de copas numa vida inteira de uma pessoa é uma coisa muito difícil de você encontrar. Você encontra um 2 de copas, não é para você deixar ir embora, né? Então aqui é uma pessoa que realmente é ignorante do assunto, tá? Uma pessoa que tomou uma decisão consciente e manipuladora de se fechar para essa situação. Ou ela queria que você corresse atrás, né? Ou ela queria fazer com que você ficasse apegado, ou testar o teu sentimento, ou a tua vontade de estar com ela, sabe?
Aqui, em algum momento, essa pessoa viu muitos desafios e pode ter se fechado para essa situação, mas também não quis admitir, né? Eu tô falando pro consulente 1 que eu tô super correndo atrás de me mudar para morar perto dele, mas não é verdade. Mas deixa eu mentir, porque se eu falar pro consulente 1 que eu não estou fazendo nada para que isso se concretize, o consulente 1 vai me largar, né? Não, então peraí, deixa eu esconder. Isso aqui é uma carta de apego, avareza, tá? Avareza. Essas moedas são minhas e eu não dou para ninguém. Então, é uma pessoa que eu repito o que eu falei. É uma pessoa que gosta muito, profundamente. Porém, é uma pessoa que não sabe lidar com os próprios sentimentos. É uma pessoa sequelada por algum motivo. Ela não sabe lidar com os próprios sentimentos. Talvez não conseguisse nem identificar direito esse 2 de copas com você. E ela foi extremamente apegada, não querendo deixar você embora. Então, ela teve atitudes manipuladoras para te segurar, independente do que estava acontecendo na situação de vocês, tá? Aqui ainda tem um apego, tá? Essa pessoa ainda pensa em você com sentimento inegável, tá? Ela conflitua muito dentro dela, eu devo procurar, eu devo ir atrás do consulente 1, o que eu devo fazer, né? É aquela coisa, para mim vocês estão afastados aqui, tá? Para mim você foi embora, você não aguentou, né? Então assim, ela fica passeando nessa dualidade. Eu gosto profundamente, eu realmente gosto, eu realmente identifico que tem um sentimento bonito, mas eu não sei lidar muito bem com isso, né? Deve ser uma pessoa ou imatura ou sequelada. Eu não sei lidar muito bem com aquilo que eu estou sentindo, eu acabo fazendo um monte de bobagem e também não quero perder o consulente 1, tá? Também não quero perder. O consulente 1 é meu, né? Eu não consigo realizar na minha cabeça o consulente 1 ficando com outras pessoas, aí sai um cavaleiro de copas. Essa pessoa, né, ela no pensamento dela, ela não consegue nem realizar, nem aturar a ideia de você estar ficando com outra pessoa. Ela não consegue. Toda vez que ela pensa nisso, né, ela entra em conflito interno. Por que eu não fiz alguma coisa a respeito? Por que eu agi dessa forma? Por que eu não corri atrás de me abrir ou me permitir um pouco mais? Ou de ir atrás do consulente 1 a partir do momento que vocês estão afastados? Essa pessoa não te soltou, tá? Ela pode estar mostrando o que quiser em rede social, mas ela ainda tem muita vontade de te procurar, de ir até você. E finalmente entregar essa taça de sentimento, finalmente falar para você o que ela sente. Coisa que ela podia ter feito antes. Por que não fez? Né? Quer dizer, por que foi manipuladora? Por que agiu de uma forma manipuladora de guardar o sentimento? Tá? Aqui tem uma pessoa que ainda gosta muito de você, mas além do gostar, né, ela tem essa dualidade. Tem o apego, né, que não é uma coisa saudável. Então, assim, ela gosta de você, mas eu não posso dizer para você que ela gostaria que você fosse feliz com outra pessoa, porque não é verdade, tá? Ela gostaria que você voltasse para ela, tá? Que você voltasse. Ela gostaria de ter coragem de procurar você e de repente não ter uma treta entre vocês, que vocês pudessem conversar e resolver isso, mas a ideia de você estar ficando com outra pessoa é algo que a incomoda bastante, porque ela é apegada. Então aqui não tem um amor incondicional, tem uma pessoa que ama você, quer ter você. E caso você não esteja com ela, ela também não quer que você seja feliz com uma outra pessoa. Ela quer que você volte para ela. Ou que você fique com ela, tá? Aqui tem uma pessoa que pensa bastante em te procurar. Muito, tá? 4 de paus. Essa pessoa, no caso, podia até ser casada, né? Era uma pessoa casada, era uma pessoa comprometida? Não é para todos os casos, mas para muitos casos era. Ou era uma pessoa que estava vivendo algo com você,
né? De forma livre, realmente se apaixonou, mas ela ainda tinha uma aura, né, de ex-relacionamento, de ex-casamento. Ela ainda tinha algumas coisas estruturadas dentro dela a respeito de coisas vividas anteriormente, apegada a essa felicidade matrimonial, tá? Ela podia ser apegada a isso. Então, era uma pessoa que não ficava contigo, não assumia, mas também não queria perder, também não voltava para o ex ou para ex. Então, era uma coisa, era um jogo de leve e trás, tá? Eu não tenho como dizer para você, essa pessoa nunca esteve feliz ao seu lado. Pelo contrário, tá? Essa pessoa era muito feliz estando com você. Era uma pessoa que projetava ter algo mais estruturado com você, tá? Ela projetava. Se vocês tiveram, ela era feliz nessa relação, né? Se vocês se relacionaram, eram casados ou viviam juntos, seja lá o que for, que viver junto que ser casado, para mim é a mesma coisa, né? Viveu junto, era casado, seja o que for. Se não era, ela projetava isso, tá? E projetava isso com muita felicidade. Ela achava que se vocês tivessem alguma coisa a longo prazo, vocês seriam felizes, tá? Então, assim, ela até hoje, ela pensa, tá embaixo do mago. Ela até hoje, ela pensa em manifestar isso com você, tá? Então, vou voltar porque eu falei antes, é uma pessoa que ainda não te soltou. Ela gosta muito de você, ela não soube lidar com esse sentimento anteriormente. Ela hoje sente vontade de te procurar para finalmente manifestar algo feliz e estruturado com você, tá? Ou voltar para aquilo que vocês tinham de estruturado e feliz antes. Ela pensa muito nisso, tá? Apegada a essa ideia. Então, aqui tem um pensamento apegado nesse sentido, né? Ah, eu ainda acho que seria feliz com o consulente 1, eu ainda acho que devo procurar, mas eu não sei se essa procura vai ser bem recebida, né? Então, talvez isso impeça um pouco essa pessoa de fazer uma procura, uma busca na sua direção, tá? Mas aqui ainda há bastante sentimento e bastante fé e crença do potencial da história de vocês, tá? Fala muito do potencial em si, né? O mago, o quanto você pode produzir você mesmo para manifestar aquilo que você quer. Então, assim, se vocês não tiveram algo estruturado, ela ainda acha hoje, no pensamento dela, que se vocês ficassem juntos, vocês seriam felizes. Agora, não me pergunte por que ela deu para estragar tudo. Por que ela estragou tudo, então? Porque, muito provavelmente, essa pessoa não estava percebendo que ela estava estragando as coisas. Ela achou que estava te prendendo, que estava te segurando, ou que estava te testando, de repente uma pessoa insegura, né? Achou que ia passar desapercebido, que ia te segurar porque o amor era muito grande. Inclusive, sai o casal perfeito aqui, ó, Rainha de Copas e Rei de Copas. Essa pessoa ainda gosta de você e ela acha que você ainda gosta dela. Ela ainda acredita no teu sentimento por ela, tá? E eu não vejo isso assim... Por mais que ela tenha sido manipuladora com você, tá? Que você é uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito entregue, afetivamente falando, né? Então, você se dedicou, você cuidou, você, né, paparicou. Essa pessoa jamais tinha o direito de ser manipuladora com você. Essa pessoa estava testando o seu sentimento quando ela fez isso, tá? Testando o seu sentimento. Ela queria fazer com que você ficasse apegado a ela. Além de gostar, você tinha que estar desesperado por tê-la, tá? Você tinha que chegar num ponto que você não conseguia mais reconhecer-se sem estar com essa pessoa. Isso foi uma intenção dela, nas atitudes dela, tá? Então, a questão dela de não te perder tem a ver com isso. São ações de manipulação, né, onde ela achava que você gostava muito, e só você gostar não era suficiente. Ela queria que você tivesse medo de perdê-la, né? Ela queria que você... de repente ficasse inseguro com relação àquilo que estava acontecendo. Ela queria, e é uma coisa, né, sabe, muito idiota essa pessoa ter feito isso, porque aqui tem um casal que se gosta.
Duas pessoas que se gostam de forma verdadeira e genuína. Um rei e uma rainha de copas. Sabe? Sim, você é muito mais disponível para entregar o sentimento do que essa pessoa. Essa pessoa tem as dificuldades emocionais dela, tá? Gosta muito, é muito sensível, tá? Mas talvez um pouco dramática, mas tem as dificuldades dela de demonstrar sentimento, mas também é bastante sensível e gosta bastante, tá? Você expressa isso um pouco mais, né, do que essa pessoa. E ainda assim vocês são complemento um do outro. Aqui tinha tudo para essa história dar certo. Tudo, tá? Só que essa pessoa resolveu, seja lá por quê, tá? Ou por coisa da cabeça dela, ou porque ela tá, pelas coisas que ela tá acompanhando nos dias atuais a respeito de relacionamento, ela resolveu usar de táticas com você, usar artifícios para não perder, para te prender de alguma forma, porque aqui envolve apego. Quer dizer, ela não queria te prender pelo amor, pela felicidade de estar junto, que é nítido aqui, tá? Muito nítido. Essa pessoa ainda enxerga isso na situação de vocês. Isso já acabou há 3 anos, ela ainda acha que vocês seriam muito felizes. Ou eram muito felizes naquela situação, tá? Mas em algum momento, eu não sei o que deu na cabeça dela, talvez um pouco de maturidade, né? Talvez uma pessoa que tenha se deixado levar pelas dificuldades da relação, a relação podia ser um pouco desafiadora, né? E nisso ela começa a querer ter atitudes para te manipular, para te testar, para te deixar apegado, não pelo amor, e sim pelo medo de ser abandonada. Então aqui essa pessoa, ela cometeu um grande erro aqui. Isso aqui, para mim, que estou tirando as cartas, é uma coisa absurda isso aqui, tá? Absurda. A pessoa colocar em xeque com atitudes realmente idiotas algo desse tipo. Desse tipo, tá? É ser muito burro. Desculpa, tô falando do seu alecrim mofado, né? Mas assim, é muita burrice, gente. É muita doideira, tá? Então aqui foi um grande erro de conduta, tá? Foi um erro de planejamento, um erro de ação, um erro de atitudes no caminho, e ela visava não perder você no final. Por quê? Porque havia muito sentimento. Só que ela não quis te prender pelo sentimento, ela quis te prender pelo apego, e provavelmente isso não deu muito certo, tá? Ainda há bastante sentimento, ainda há bastante apego, e ainda há uma visualização, assim, uma realização na cabeça dela de que vocês eram felizes e seriam muito felizes se vocês ficassem juntos. Mesmo que tivesse que lutar por isso, mesmo que tivesse que a relação tivesse seus desafios, seja lá o que for. Essa pessoa ainda pensa em te procurar, tá? Mas ela tá fechada para isso nesse momento. Talvez esteja demorando muito para acontecer, mas aí ela ainda pensa sobre isso, tá bom? Vamos pro 2. Vamos pro grupo 2. Pirâmide azul, vamos lá. Esse aqui é o oráculo novo, tá? O Revelando Verdades, ó, esqueci de mostrar no primeiro. Esse aqui é um corte piloto que eu fiz, né? Durante os meus testes, mas ele vai bem embrulhadinho, tá? Quem quiser comprar tem que entrar em contato no e-mail do canal. Vamos lá, consulente 2. O que essa pessoa pensa realmente sobre vocês? Consulente 2, a situação com o consulente 2. Essa pessoa pensa realmente. Estou presa a uma situação. Preciso me curar para ir até você. Aqui, ou é presa a traumas, ou é presa a ex-relacionamento, né? Então, uma pessoa aqui precisa se curar para estar contigo porque está presa a coisas anteriores, né?
Pode ser agora. A pessoa está presa agora a uma relação, né? Tem algumas coisas que ela precisa, trabalhar para que ela possa estar com você. Então, se melhorar quanto pessoa, né? Organizar algumas coisas na vida para poder estar contigo. Então, no caso do triângulo amoroso, presente, né? No momento presente. Uma pessoa que podia ser quando estava com você, né? Porque me parece que vocês estão afastados, era uma pessoa que podia estar presa a uma ex-relação, né? Ainda, né, ruminando as coisas que aconteceram na ex-relação e realmente precisando de cura, porque ninguém merece, né? Ficar aturando gente sequelada, ainda que pensa no ex, que pensa na ex, que pensa, né? Cada um quer viver aquilo que é seu, que é próprio, né? A sua própria história. E essa coisa fantasmagórica de ex-relacionamento é uma coisa complicada, então que essa pessoa realmente se cure, né? E aqui pode ser essa prisão de situação do passado, podem ser coisas que magoaram essa pessoa. Pode ser criança interior magoada, pode ter sido criação tóxica, pode ter sido casamento dos pais que tinha muita traição, muita briga, muitos erros, muita violência, né? Então, assim, as situações são coisas da vida da pessoa e que de alguma forma moldaram o psicológico dela, moldaram o mental atual dela, moldaram o emocional atual dela, e ela sente que para viver algo bonito com alguém, no caso você, que a leitura é para você, ela precisa se curar, né? Então, assim, tomara que ela esteja realmente se organizando, né? No sentido de se curar, ou via terapia, ou via espiritualidade, seja lá o que for que ela esteja fazendo para se curar, é bom que ela esteja fazendo, né? Porque não é saudável você ficar vivendo de passado, né? Sendo passado bom ou ruim, não é uma coisa saudável, né? Precisa seguir para frente. Seguir para frente é difícil, então o processo né, fechar as feridas, cicatrizar essas feridas, as dores, assimilar os processos, né, as lições e tocar para frente com aquela nova bagagem de aprendizado. Quer dizer, aquela bagagem não é aquele monte de ferida aberta que você leva para uma outra relação, achando que o outro vai curar. Quer dizer, você pega esse peso de responsabilidade e taca na outra pessoa, sendo que ninguém tem obrigação de curar ninguém. Né? Então, quando você se relaciona com alguém, você tem que estar inteiro para se relacionar com a outra pessoa. Não é ficar esperando que a outra pessoa fique te preenchendo, né? Ou curando as tuas feridas. Você tem que vir curado, né? Então, aqui há uma percepção dessa pessoa de que ela não está pronta para ter algo com você, tá? Pelo menos é isso que ela pensa. Os pensamentos são os pensamentos dela, né? Consulentes 2, que pensa, que essa pessoa realmente pensa sobre vocês ou a situação de vocês. Consulente 2, virou rapidamente ali o 7 de espadas, mas eu nem cortei. Uma pessoa sabotadora, né? Como ela é uma pessoa sequelada, ela sabota as situações. Ela pode ter vivido muitas traições, né? Ter presenciado, consulente 2, ou vivido, ou ter sido vítima de muitas traições, né? 6 de copas, sente saudade, que vocês estão afastados mesmo, sente uma conexão afetiva importante com você, sente muito carinho, um carinho que vai além do normal. Tem pessoas que a gente gosta, por você ela tem um carinho especial. Sente sua falta, se sente entediada afetivamente falando. Então, é uma pessoa que pode estar vivendo outras possibilidades. Essas possibilidades não atingem o patamar do consulente 2. Então, você está no outro patamar, né? Essa pessoa, ela realmente acha que você entrega um afetivo na situação diferenciado, né? Que ela não encontra esse diferencial em outras pessoas, tá? E ela tá lá enjoadinha das opções que ela tem. E já tá com vontade de mandar mensagem para a gente pausa. Uma pessoa infantil, né?
Se não sair promoção aqui, continua infantil, tá? Era uma pessoa que não levava as coisas a sério, uma pessoa legal. Você, né, um pajem de pau, você vê assim, uma pessoa é aquela pessoa, às vezes é um pouco mais nova, mas assim, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem sempre uma fala engraçada para tirar o peso de um clima, de um determinado lugar, quer dizer, ela está sempre, né, falando algo divertido, ou proporcionando, ou convidando as pessoas para fazer um passeio legal, quer dizer, aquela pessoa legal, mas é uma pessoa imatura, emocionalmente falando, e que geralmente não leva as coisas muito a sério. Vamos ver se durante a leitura ela vai ser promovida. A carta da vitória, o 6 de paus, é uma pessoa assim. Essa pessoa, gente, até agora ela não foi promovida, tem que ver a parte de baixo. É uma pessoa que sente muito sua falta, tá? Mas ela, veja bem, são os pensamentos dela. Ela se enxerga como um pajem, tá? Então eu vou voltar porque eu falei aqui no final, antes de tirar o tarô. Essa pessoa não está pronta para você, tá? Ela não se enxerga preparada, tá? Para viver algo contigo. Ela bota você num pedestal, ela acha que ter você seria algo assim de uma vitória pessoal imensa, tá? É algo até que ela vislumbra. Talvez ela não tenha muita disponibilidade para admitir. Pode ser uma pessoa um pouquinho teimosa, né? Tá se recusando a procurar, pode estar se recusando a dizer que gosta, coisas desse tipo, mas não é para todo mundo, tá? É uma pessoa que gosta de você, sente sua falta, porém, é uma pessoa que se coloca numa posição de inferioridade em relação a você, tá? Talvez veja você mais maduro, mais vivido, mais bem resolvido, ou uma pessoa que quer algo mais sério que ela não consegue oferecer, porque é um pajem de paus, né? Então, ela acha que ela é uma pessoa que não é para ser levada a sério, né? Ela acha. Ela aqui, ela sente uma conexão brutal com você. Tem uma coisa de um... né? Eu adoro o 6 de copas. Eu nunca consigo expressar em palavras a sensação que eu tenho, né? Quando eu vejo a carta. É uma coisa de um sentimento bonito, sabe? Uma beleza grande. Essa troca afetiva, tá? É uma pessoa que coloca realmente... né? Aqui você tem... São duas pessoas que parecem ter idades diferentes. É como se você estivesse num patamar mais elevado e ela é uma criança, né? Que está aprendendo com você. Como que se oferece o afeto, o que é conexão afetiva, como que a gente cuida do outro e trata o outro. E hoje ela sente falta disso, quer dizer, disso, de sentimental que você oferecia para ela. Faz muita falta e ela se enxerga inferiorizada, né? Ah, ela é legal, ela é bacana, ela é divertida, mas você está num outro patamar relacional, ela está abaixo de você. Então, ela não está preparada, ela não está pronta, né, para viver algo com você. E aqui ainda tem a questão de que provavelmente essa pessoa pode até ter uma certa idade e ainda ser imatura, porque ela é muito presa, ela não processou as coisas que ela viveu na vida dela. Ela pode ter vivido muitas coisas difíceis. E o fato dela se sentir imatura e despreparada para estar com você faz com que ela enxergue que ela queria muito ter sucesso nessa situação, queria muito que isso desse certo, mas ela talvez não enxergue capacidade nela de oferecer sucesso para essa situação. Quer dizer, tem sentimento, tem vontade, mas na cabeça dela não tem capacidade para isso, né? Ela bota você num patamar mais elevado. E a prisão de situação muito provavelmente tem a ver com imaturidade, tem a ver com coisas que foram vividas quando jovem, é um pajem. Então, desde a juventude, essa pessoa viveu uma série de coisas em contexto familiar, em contexto relacional, e tudo isso de alguma forma prejudica muito ela na questão da evolução e da maturidade emocional. É uma pessoa muito dada aos desejos. Então aqui pode ter sido, lembra que virou o 7 de espadas? Pode ter sido uma pessoa que não foi tão honesta contigo, não foi tão leal,
pode ter usado de ações para sabotar a situação de vocês, pode ter traído, pode ter mentido para você, tá? Por causa de imaturidade, porque ela tem uma tendência a fazer aquilo que ela quer, né? Então, mesmo ela gostando, ela tem uma tendência a ser um pouco egoísta, fazer o que ela está a fim de fazer. E isso, muitas vezes, tem como consequência irresponsabilidade afetiva, né? Então, você não está medindo as consequências e está magoando o outro profundamente. Então, muitas atitudes dessa pessoa, que eram atitudes que ela estava fazendo por ego, para se exibir, né? Para mostrar que ela era interessante, alguma coisa do tipo, muitas delas, na verdade, estavam sabotando a situação de vocês e foram extremamente magoantes para você, tá? Mas talvez ela não reconhecesse isso por causa de imaturidade. Ah, mas tem 70 anos e é imatura emocionalmente, sinto te dizer, tá? A maturidade, ela não vem com a idade. Essa coisa de dizer que a maturidade vem com a idade é uma grande mentira, né? Tem muita gente que tem idade e não tem maturidade nenhuma, continua fazendo um monte de bobagens, continua sendo irresponsável com tudo, com família, com dinheiro, com relacionamento, com a sociedade, com o coletivo, tá? A maturidade vem das pauladas que a gente toma e a gente aprende com essas pauladas, quer dizer, os desafios que viram lições, né? Então, as lições de vida geram maturidade na gente. Não tem a ver com idade, tanto que tem pessoas que são jovens que já passaram por muita coisa na vida, mesmo com uma idade jovem, e são muito maduras, né? Tem a cabeça no lugar, tem uma conduta correta. Então, assim, essa coisa da idade é muito complicada, tá? Se jogar maturidade junto com a idade, nem sempre funciona, principalmente se essa pessoa passou a vida dela se relacionando com pessoas que não botavam limite na irresponsabilidade dela, né? Então, a pessoa irresponsável e ninguém nunca deu um corte, deixava fazer. Aí vai deixando fazer, né? A pessoa faz o que quer e nunca aprende, tá? Ainda sai o imperador. Aff, Maria. Aqui tem bastante egoísmo. Tem um ego exacerbado, tem uma pessoa que ainda hoje sente saudade, que ainda hoje gosta, que ainda hoje acha que a conexão de vocês é extremamente bonita, tá? Mas pode ser uma pessoa casada ou pode ser uma pessoa que ainda se enxerga presa a uma ex-relação e com certeza é uma pessoa que tem as suas sequelas, que ela enxerga como fraqueza, ela não quer admitir, a carta do imperador. Então, você vai ver qualquer coisa, menos essa pessoa admitindo que ela é mole por dentro, que ela sofre, que ela tem medos. Dificilmente. Ela é uma tora por fora, ela é um muro, uma fortaleza. Vai falar, nossa, a pessoa passa realmente uma ação de porto seguro, né? Quando você está com o imperador, você fala, gente, essa pessoa, né, vai cuidar de mim, essa pessoa vai, né? Ela é envolvente nesse sentido da segurança, porém ela tem as dificuldades afetivas dela, muitas dificuldades. É uma pessoa que ainda pensa que se ela não tivesse sido imatura com você, porque ela é imatura emocionalmente, é isso, e ela sabe que o imperador é bastante inteligente, de burro não tem nada, tá? Ela sabe que ela é imatura, que ela faz bobagem, que ela é inconsequente muitas vezes. Ela sabe que tinha tudo para dar certo. A carta da vitória. Se ela tivesse tido atitudes um pouco mais maduras, de forma um pouco mais organizada, ela hoje não estava sonhando em estar com você. Ela não estava sentindo sua falta. Porque ela enxerga a conexão com você de uma forma muito bonita. Tá? Não é só uma coisa de intimidade, não. Tem uma beleza, tem algo que enche o coração dela de sentimento, que obviamente ela tem dificuldade de demonstrar, tá? Então esse imperador, geralmente os imperadores, né, são pessoas, mulheres e homens, que já viveram algumas coisas e acabam virando aquela fortaleza, são os durões, né? Os durões, as duronas, que nunca admitem os sentimentos, não admitem que erram, né? Não querem voltar atrás, não pedem desculpa,
Essas pessoas que são duronas e por dentro, essas pessoas são extremamente sequeladas e sensíveis, tá? Aqui tem uma coisa do imperador que vive de passado, sabe? Então, olha, para muitos casos, se essa pessoa, casos específicos, se essa pessoa era descasada, né, ou veio de um relacionamento longo, essa pessoa ainda gostava muito da pessoa anterior, tá? Ela lembrava muito da pessoa de antes. Não da pessoa especificamente, mas dos momentos felizes que ela teve com a pessoa que ela teve antes de você. Aqui tem uma prisão de ex, né? Ex-relacionamento, ex. Além das sequelas particulares que essa pessoa pode ter vivido, tá? Então, nos casos em que você sabe que você estava se relacionando com uma pessoa que era casada ou era ex-casada, essa pessoa vivia de passado, de lembrança, de ficar lembrando dos momentos bons do casamento. Ai, será que eu tenho que salvar isso? Ai, será que eu tenho que investir no Consulente 2? Ou será que eu tenho que manter minha relação? Ai, será que eu tenho que tentar voltar para o meu ex ou para minha ex, que a gente teve bons momentos, né? Então, era uma pessoa ainda que a cabeça dela não estava totalmente nessa situação com você. Ela precisa se curar primeiro, tá? Tem um emocional preso a coisas boas vividas anteriormente em outras relações e um emocional preso a coisas difíceis vividas em outras interações afetivas da vida dela. Por isso que ela se torna uma pessoa durona, tá? Que de alguma forma quer ser paparicada, gosta de ser paparicado. Que você fique procurando, que você diga que é lindo, que você diga que é maravilhoso, que você diga que ama. Tem um pouco dessa personalidade aqui. Mas na hora de agir por você, extremamente imatura e infantil. Por quê? Porque ela não gosta de mostrar o lado afetivo dela, que na verdade é muito pouco desenvolvido, né? Tirar o restante. Caiu. Aí acaba sendo muito racional, rei de espadas. Essa pessoa pensa demais em você, muito. Pensa muito, não pensa pouco não. Pensa muito no corte também, que provavelmente foi essa pessoa que fez. Então essa pessoa cortou, é o corte master, o rei de espadas. Essa pessoa cortou a situação de vocês e agora ela tá lá entediada. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu cortei o Consulente 2? Eu gosto do Consulente 2, eu sinto que eu não estou preparado para viver aquilo que o Consulente 2 quer viver comigo, mas por que eu cortei? Porque me parece que você não está procurando mais, né? Com tanta saudade, me parece, se essa pessoa cortou, você também não foi mais atrás. E essa pessoa é uma pessoa, repito, que gosta de ser paparicada. É uma carta do guerreiro que volta e ele é ovacionado, né? Pela cidade lá onde ele está chegando como, né, como vitorioso. Então, lá todo mundo batendo palma. Ah, que maravilhoso. É uma pessoa que gosta de ser tratada dessa forma. Ser procurada, ser paparicada, você ficar mostrando para ela que você, super depende dela para ser feliz, tá? Isso é coisa de criança interior magoada, gente. É uma pessoa que tem as questões dela. Só que ela não admite. Ela não admite, porque ela é durona. Tá? Nossa Senhora, muito durona. E se faz de muito racional o tempo inteiro. Então ela não quer demonstrar os sentimentos, ela acha que mostrar sentimento é fraqueza. Quando, na verdade, ela simplesmente é uma criança boba, uma criança inconsequente, uma criança com atitudes irresponsáveis. O sentimental dela é dessa forma, tá? Então, as ações não são maduras, lamentavelmente. E sai mais uma leitura com o casal perfeito, imperador e imperatriz. Não vou ficar me repetindo. Olha esse casal aqui. Isso aqui é equivalente? Não sou eu que estou falando, é o que a pessoa pensa. Um pajem com uma imperatriz. A pessoa bota você no outro patamar. Para essa pessoa, você foi a melhor pessoa com quem ela se relacionou, com quem ela esteve. Não é só a melhor relação, não. É a melhor pessoa. A melhor pessoa. A mais equilibrada, a mais inteligente, a mais interessante, a mais estabilizada.
uma imperatriz. Essa pessoa pensa que você é uma imperatriz. Ela pensa que ela merecia ter alguém como você na vida dela, mas ela precisa se curar. Por quê? Porque as ações dela são ações imaturas. Em algum momento você ia ficar insatisfeita. Em algum momento você ia ficar questionando. Já deve ter acontecido, né? Em muitos momentos você pode ter visto as ações dessa pessoa com incompreensão. Gente, não é possível que essa pessoa com essa idade está fazendo isso. Que eu estou tendo que falar isso para essa pessoa. Ou explicar isso para essa pessoa. Mas por quê? Porque você já está pronto ou pronta para viver uma relação. Algo estável, com longevidade, entendeu? Você está realmente no pensamento dessa pessoa, entendeu? Você está perfeito. Perfeito. Você é praticamente a pessoa perfeita. Então, na cabeça dessa pessoa, ter você seria uma grande vitória. Desde que ela estivesse em condições de bancar isso. E ela não se sente em condições emocionais, não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de questão afetiva. Ela se sente boba, ela se sente imatura, ela se sente infantil. Quer dizer, ela vai assumir algo com você, em algum momento você vai ou largar, ou se encher, né? Ou perceber que essa pessoa não está pronta para viver algo com você, para te oferecer o que você precisa. Então, aqui tem uma questão de ego muito importante. Não, eu não vou entrar nessa história para ser cobrado depois de que eu não sou o suficiente, de que eu não estou atendendo às expectativas. Nossa, jamais, né? É melhor cortar essa história. É melhor eu cortar a imperatriz, aí depois fico aqui, né? Chateado. Ai, ninguém é como consulente 2. Achei que ia encontrar um consulente 2 em cada esquina, não encontrei. Poxa, agora eu tô com saudade. Já tá com vontade de procurar. Tá? Você se prepara. Se você não quer que essa pessoa te procure nunca mais, acho bom você bloquear, você sumir da vida dessa pessoa. Porque é um pajem de pausa. Ela vai te procurar a qualquer momento. É isso que ela pensa. A qualquer momento, quando eu tiver coragem, eu vou mandar uma mensagem para a imperatriz. Sabe por quê? Porque ela acha que você vai receber bem. Você é uma pessoa, né, além do normal, você tem outro patamar, você é uma pessoa boa, você vai sempre dar lugar de fala para ele ou para ela, você vai sempre ter paciência, você vai ouvir. Mesmo que você venha cortar depois, fala, olha, essa história não serve mais para mim. Mas essa pessoa não se vê sendo maltratada por você. Se ela te procurar, ela não enxerga isso. Ela acha que seria bem recebida. Ela já está começando a projetar isso na cabeça dela. Então, assim, ela vê você num nível tão elevado que para ela é apaixonante e inalcançável, tá? Essa pessoa não se sente preparada para estar com você. Pode ter a ver com dinheiro? Não sei. Em casos específicos, sim. Até agora não saiu nenhuma carta de ouros, tá? Eu acho que tem a ver com coisas particulares, coisas pessoais, do desenvolvimento pessoal dessa pessoa. 9 de paus, essa pessoa acha que ia ser assim, um esgotamento para ela ter uma relação com você. É isso que ela pensa. Ela pensa, né, que seria exaustivo estar com uma pessoa como você. Por quê? Porque ela é infantil. E você está em outro patamar. Você está no cúmulo do amadurecimento e do preparo para viver uma relação para a vida toda. Então seria assim esgotante. Ela não ia dar conta, não. Quer dizer, ela fazer essa relação ter sucesso seria uma coisa exaustiva. Por quê? Porque ela não ama? Porque ela não gosta? Não. Porque ela não é preparada para isso. Ela se mostra muito confiante, ela se mostra uma pessoa que sabe do seu potencial, uma pessoa cheia de certezas e tal, mas na verdade essa pessoa não é assim por dentro, tá? Ela é uma pessoa fragilizada, com emocional fragilizado. O problema dela é que ela não admite
E ela não quer de forma nenhuma deixar transparecer isso, porque ela acha que é fraqueza. E para os casos específicos, né? Vamos voltar lá para os casos específicos dos ex-relacionamentos, né? Então, essa pessoa é casada, ou era casada, ou tinha uma relação longa anterior a você, ela tem muitas lembranças ainda das coisas boas dessa relação, deve fazer ela se questionar bastante, se deve voltar, se não deve, e isso seria, assim, exaustivo para você, você ficaria esgotado. Consulente 2, né? Então, ter uma relação com essa pessoa que é tão presa ao passado, né? Presa a uma situação anterior, seria algo desgastante para você, né? Então, assim, a possibilidade disso ter sucesso seria remota. Então, é uma pessoa que é sensível por dentro, mas faz questão de estampar por fora uma carcaça de racionalidade, né? De verdade, de justiça, de correção, né? Quando, na verdade, é só uma criança. É uma pessoa infantil. Ou, pelo menos, se ela não se sente infantil diante das outras pessoas, ela se sente infantil diante de você. Tá? Bastante infantil. Mas aqui há, assim, um desejo dentro dela, uma vontade de voltar a se comunicar, né? Há um medo, uma insegurança de repente, não dar conta de uma relação feliz com você, né? Porque ela tem as questões dela e isso seria exaustivo para ambas as pessoas, tá? Há uma pessoa que pode estar tentando conhecer outras pessoas e não vê graça nas novas oportunidades, só vê graça em você, só vê beleza em você, importância em você. Essa pessoa realmente vê você como alguém muito diferenciado, tá? Mas que ela não dá conta, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.